Meus irmãos, a paz do Senhor. Só quem está feliz, diga glória a Deus. De pé do jeito que nós estamos, pegue a sua Bíblia na sua mão, capítulo de número 18 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Nós vamos estar lendo o verso de número 18 a seguir. Quero agradecer ao pastor desta igreja, pastor Valdivino. Quero louvar a Jesus pela vida de todo esse ministério. Parabenizar essas irmãs. Vocês estão lindas. Muito bonita essa beca. Se tivesse uma para mim, eu ia pregar com uma beca dessa, que é muito bonito esse negócio. E é unissex, não é isso? É unissex? Então também posso usar uma beca. Muito bonita. Deus abençoe. O senhor vai dar uma para mim? Olha aí, o pastor falou que se eu tiver coragem, eu prego com uma beca daqui. Eu prego. É só trazer que eu vou vestir a beca e eu vou pregar. Aí. Mas o senhor não tem coragem. Capítulo de número 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Quero agradecer a todas as irmãs na coordenação deste evento, alguns amigos aqui. Deus continue honrando. Está comigo o pastor Ismael Procópio, um dos meus irmãos. Nós somos 4 pastores na família. Temos também, acompanhando o evangelista Charles, que cuida aí na assessoria do ministério. Deus abençoe muito a sua vida. Quero agradecer pela vida da missionária Adriana, seu esposo irmão Marcos. Deus abençoe a todos. Olhe para o crente mais lindo perto de você e diga assim para ele: Deus tem uma palavra para você. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós se unirem na terra, tudo quanto pedirem lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos repetir o verso de número 19, bem forte, bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3 e também. Não, pare. Isso aqui, eu antes de terminar a leitura, eu não sei quem falou, mas alguém falou aqui a minha retaguarda, dizendo isso é profético. E de fato a palavra desta noite é profética. Então, se é profético, nós vamos ler um texto profético, porque você vai entender isso de uma maneira tão impactante que a sua vida não vai ser mais a mesma. Nós vamos ler esse negócio de Deus mais uma vez. 1, 2, 3. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Dê um abraço em alguém e diga: há poder na oração. Há poder na oração. Se assente, por favor. Deus te abençoe também, viu, Douglas? E honre o teu ministério de uma maneira especial. Queridos santos de Deus, redobre a sua atenção para cá. Prometo que eu só vou começar a ministrar quando eu perceber que toda a sua atenção está voltada para a mensagem, para a palavra do Senhor. Eu sempre acreditei no poder que tem a oração. Eu fui criado em uma família onde nós aprendemos a orar. Fui criado em uma casa que
quando nós tínhamos algum problema de qualquer espécie, de qualquer origem, a primeira coisa que nós fazíamos era orar. Antes de ir à farmácia, antes de ir ao médico, o primeiro recurso que aprendemos na nossa casa com a minha mãe, missionária Maria Elizabeth Procópio, era orar. E a oração é algo extraordinário. De uns anos para cá, eu comecei a orar em um local que tem aqui em São Paulo, na cidade de Araçariguama. É um local chamado Vale da Bênção. No Vale da Bênção existe um jardim da oração. No jardim da oração nós temos duas estruturas para se orar. E eu acho muito lindo aquele ambiente, porque é um local onde só se pode orar. Não se pode ter diálogo lá dentro a não ser com Deus. E no caminho para chegar até o local da oração, existe uma frase que quando eu li mudou a minha vida. E a frase diz o seguinte: tudo pode ser mudado pela oração. Eu vou repetir isso. Tudo pode ser mudado pela oração. Não interessa qual é o problema, não interessa qual é a circunstância, tudo pode ser mudado pela oração. E o meu falecido pastor Domingos Dias Ferreira, sempre orávamos na igreja, às vezes das 6 da manhã até o meio-dia, e havia uma frase que ele dizia sempre. Ele dizia: o crente que não ora, ele não vence. Agora o crente que ora, ele nunca deixa de vencer. Vitória é coisa comum na vida de quem ora, na vida de quem se comunica com Deus, na vida de quem busca intimidade com o Pai. A oração sempre foi algo necessário para a vida humana. Oração não é algo importante, porque o importante eu posso fazer e posso não fazer. O importante é eu ter um carro melhor, o importante é eu ter uma casa mais confortável, o importante é eu ter uma roupa mais chique, que mais se adequa aos princípios da moda e da etiqueta. Sem as coisas importantes eu vivo. Agora eu não vivo sem as coisas que são necessárias. Pastor, o que é necessário? É comer. Se eu não me alimentar, eu não vivo. É beber. Se eu não beber, eu também não vivo. E se eu não orar, eu também não tenho vida. Porque oração é uma necessidade. Oração não é somente uma cultura da terra. Oração não é algo que foi feito somente para o mundo dos homens. Não, oração é uma cultura celestial. Porque orar não é simplesmente você dobrar os seus joelhos e passar horas e mais horas falando, não. Orar é você dialogar com o Pai. Então na oração existe as horas que se fala e existe a hora que se faz silêncio para ouvir Deus falar conosco. Oração é uma comunicação. Oração não é você simplesmente subir um monte, passar horas e horas e blá blá blá, não. Isso é você que ainda não entendeu o que é orar. Orar, você vai dobrar os joelhos. Tem horas que você vai falar, tem horas que você vai chorar, tem horas que você simplesmente vai ouvir e Deus vai falar contigo. Orar é você se relacionar com Deus. E essa cultura, ela é primeiro celestial. Antes de chegar na terra, já existia no céu. Porque os anjos no céu se comunicam com o trono. Se eles se comunicam com o trono, eles oram. Eles conversam com o Pai. Eles falam com o Pai. Porque orar não é você simplesmente pedir, não é. Oração não é para você fazer ato de esmola espiritual, só para pedir, me dá, eu quero, eu preciso, não. Você ora quando você está alegre, porque você compartilha com o Pai as suas alegrias.
Você compartilha com o Pai e diz para Ele o que te faz feliz, o que te faz sorrir, o que te faz cantar. Orar não é simplesmente quando você tem necessidade de uma resposta, de uma opinião, não. Orar é quando você quer fazer uma declaração de amor especial. Você vai até o trono e em oração você declara o quanto você ama a Deus. Você vai até o trono e declara o quanto Deus é necessário para a sua vida, o quanto é gostoso ter a comunhão com o trono, ter a comunhão com o Pai. Quem aqui tem esta comunhão, levanta uma mão para o céu e diga glória a Jesus por essa comunhão. Orar é algo extraordinário. Então os anjos oram, os anjos se comunicam com o Pai. Quando Deus cria Adão, Deus também já cria Adão tendo um elo de comunicação com Adão. Então Adão orava. Enquanto Adão orava, ele tinha um padrão de vida. Enquanto Adão orava, eles tinham um estilo de vida. Porque deixa eu explicar algumas coisas sobre oração. Oração não é o que é hoje. Hoje oração virou cultura de pobre. Hoje oração virou cultura de periferia. Hoje oração é coisa de quem não tem dinheiro. Hoje igrejas que oram são consideradas igrejas mais pobres da cidade. Isso é cultura, isso é uma ideia errônea acerca da oração. Porque na Bíblia oração é coisa de nobre. Basta você ler a Bíblia que você vai perceber que todos os homens que tinham vida de oração, eles eram ricos, eles eram influentes. Todos os homens que oravam, eles tinham saúde, e você não conhece na vida deles um histórico marcado por enfermidades. Todos os homens que oravam eram os mais inteligentes do país. Todos os homens que oravam eram o que mais influenciava a nação. Lembra de Daniel? Ninguém na Babilônia era mais inteligente do que Daniel, mas ninguém orava igual ele orava. Lembra de João Batista? Ninguém na Bíblia foi maior do que João, mas ninguém deu aula de oração igual João ensinava. João deu mais aula de oração do que o próprio Jesus. A oração tem poder. Se você quiser ter poder, aprenda a orar. Há um caminho da oração. Há um caminho da oração. Há um caminho de se orar. E orar nunca foi algo fácil, mas orar é algo necessário. Conversar com Deus é uma necessidade. Pastor, por que não é fácil orar? Porque nós sempre teremos inimigos da oração. Pastor, e quais são os inimigos da oração? Primeiro inimigo da nossa oração chama-se Satanás. Satanás luta para que você não ore. Satanás luta para que o empresário não ore. Satanás insiste para que uma mulher não ore. Satanás insiste para que um jovem não ore. O diabo investe pesado para que os obreiros não orem. O diabo é o inimigo da oração, porque o diabo sabe por experiência própria que todas as vezes que alguém para de orar, o fracasso é inevitável. Porque o diabo sabe por experiência própria, porque enquanto ele orava, ele era um anjo de luz. Enquanto ele orava, se relacionava com o trono, conversava com Deus, ele vivia no céu. Enquanto ele orava, conversava com Deus, ele tinha um alto padrão de vida, uma alta qualidade, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Depois que ele perdeu o contato com o céu, parou de orar, a vida dele ficou tão desgraçada que o crente mais fraquinho da igreja esta noite já pisou na cabeça dele em Cristo pela fé. Agora, porque ele perde a autoridade, é porque ele não ora mais. Ele não tem mais contato com o trono, ele não tem mais comunhão. Segundo inimigo que a gente tem da oração é o mundo. Pastor, o que é o mundo que o senhor fala? O senhor está falando de joias, o senhor está falando de moda, de roupa, cabelo, maquiagem, pintura? Não. O senhor está falando de mundo de carros luxuosos, de casas chique? Não. O mundo que eu falo é um sistema que visa ocupar todo o nosso tempo, de forma que não sobre tempo nenhum para orar. O sistema que visa ocupar toda a nossa ideologia, de maneira que não consigamos mais acreditar no poder que tem a oração. E o mundo tem seduzido muitas pessoas. O mundo tem seduzido com as suas ideias.
E o mundo traz a ideia de que já não é mais necessário orar. O mundo traz a ideia de que a tecnologia mudou a nossa vida, mas ainda no relacionamento com o pai não tem tecnologia. Ninguém manda um MSN para o pai. Ninguém manda um SMS para o trono. Ninguém pega um celular para ligar para o trono. Eu ainda conheço o único meio de se comunicar com o trono. Lógico que você ora em pé, você ora deitado, do jeito que quiser. Mas se tem um jeito de orar gostoso, é aquele que você faz assim, diante do trono. É quando você se prostra mais um pouco e coloca a sua cara no pó. É quando você se prostra mais um pouco e derrama lágrimas. Não tem jeito melhor de comunicar com o trono do que esse. Então o mundo visa tirar você da oração. O mundo visa desviar você da oração. Terceiro inimigo que nós temos da oração são as nossas ocupações extremas. Nós arrumamos uma agenda tão carregada de ocupações que já não sobra mais tempo para orar, quando na verdade nós deveríamos ter uma agenda tão ocupada com oração, de maneira que não iria sobrar tempo para fazer mais nada. De maneira que para sobrar tempo, nós iríamos ter dificuldade devido ao nosso compromisso tão sério com a oração. Arruma-se tanta ocupação na vida. Arruma-se ocupação com a escola, arruma ocupação com curso, arruma ocupação com passeios, arruma ocupação com visitas para se receber em casa. Eu não estou sendo contra o convívio social. Aliás, você vai perceber nesta mensagem que esta mensagem vai te levar a ser cada vez mais sociável, mais amigável. Agora escute: o excesso de ocupação te leva para distante da oração. Às vezes o que leva você para distante da oração é a própria obra de Deus. Se envolve tanto com a obra de Deus que já não tem tempo para conversar com Deus da obra. Se envolve tanto com o ministério que já não tem tempo mais para conversar com Deus que chamou para o ministério. Se envolve tanto com a pregação que a pregação come o tempo da oração. Se envolve tanto com os ensaios do louvor que ensaia mais do que ora, que se canta mais do que ora. Então você acaba perdendo, acaba não desfrutando do sobrenatural de Deus. Mas nessa última hora da igreja na face da terra, o Espírito de Deus, Ele está levantando uma geração que ora. Ele está levantando uma geração que quando eles orarem, vai mexer com as estruturas do céu, e o sobrenatural de Deus virá até a terra. Quem acredita nessa palavra esta noite, balança a mão para a direita, para a esquerda e dá um brado de... A oração é a sua intimidade com Deus. Você não pode conversar mais com seus amigos do que com Deus. Você não pode gastar mais tempo com a internet do que com Deus. Você não pode gastar mais tempo com a literatura, com os livros, do que o tempo que você gasta com o Pai. Você tem que ter esse relacionamento. Você tem que ter esse convívio. E na Bíblia nós aprendemos pelo menos 2 tipos de oração. Primeira oração é a oração que Adão aprendeu. Que oração foi que Adão aprendeu? Ele aprendeu a orar quando ele estava no Éden. A oração que Adão aprende é a oração que se faz sozinho. Porque lá no Éden Adão conversava com Deus, e ele não tinha ninguém para ajudar ele na oração. Escute, você nunca pode usar a sua solidão ou a sua singularidade pessoal, o fato de você ser único, para dizer que não vai orar. Você nunca pode usar a ideia de que na sua casa você é a única mulher de Deus e que orar sozinha não dá certo. Você nunca pode alimentar a ideia de que você é o único jovem que busca comunhão com Deus e isso não vai trazer resultado. Você nunca pode alimentar a ideia de que você é o único obreiro que ora e isso não vai trazer resultado para a vida, para o ministério. Porque Adão orava sozinho. E olha a qualidade de vida que Adão tinha. Adão conversava sozinho, e Deus se movia do céu para a terra na viração do dia para conversar com um único homem.
Porque quando você ora sozinho, pastor, o que acontece? Muitas coisas acontecem. E eu vou dar alguns exemplos para você na Bíblia. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina acerca da oração que nós fazemos sozinho é que esta oração, ela é muito poderosa. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: a oração que você faz sozinho, ela é muito poderosa. Não, olha para ele e faz assim com a mão: é muito poderosa, poderosa. Ele tem que entender, é poderosa. A ideia de que uma andorinha sozinha não faz verão, e um crente sozinho orando não resolve nada, essa ideia é furada, não resolve, não funciona. Porque uma andorinha, na ideia do mundo, pode não fazer verão. Mas Tiago disse no capítulo de número 5 e o verso 17: a oração da fé salvará o enfermo, e se houver algum pecado será perdoado. Porque a oração feita por um justo, eu vou repetir esse negócio, é muito forte. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem entende isso dá um brado de glória. Tiago não está dizendo que há oração de 2. Tiago não está dizendo que há oração de 3. Tiago está dizendo que a oração feita por um só pode muito em seus efeitos. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de pessoas que oraram sozinhas e mudaram uma história. Pessoas que oraram sozinhas e mudaram muitas coisas. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: quando você ora sozinho, diga: você pode muito. Isto. Pastor, quem orou sozinho e pôde muito? Pode olhar na Bíblia Sagrada que Moisés, quando ele foi comissionado por Deus, ele orava sozinho. E aquela oração fez Moisés poder muita coisa. Já foi citado aqui que Deus usa Moisés para abrir o mar vermelho. Quem não lembra na Bíblia da oração de um homem que se chamava Abraão? A oração que Abraão fez sozinho diante de Deus, no capítulo 18 do livro do Gênesis, a Bíblia diz claramente que a oração foi tão impactante que Deus mandou 2 anjos em Sodoma e Gomorra para tirar Ló de dentro da cidade com vida. A oração que você faz sozinho, lembra da oração de Elias? Ele era um só, 450 profetas de Baal. Ele orou sozinho e o fogo desceu do céu. Você lembra da oração de Daniel? Ele não tinha Sadraque, Mesaque, Abednego para orar com ele. Ele orou sozinho e Deus fechou a boca dos leões. Você lembra da oração de Jesus no Monte da Transfiguração? Ele orou sozinho e o seu rosto brilhou como o sol. Ei, eu vou liberar uma palavra. Há poder na oração da igreja, há poder na sua oração. Quem acredita nisso esta noite, levanta a mão aí. Libera uma palavra de oração agora. Libera. Ramanda Candarás, Ramanda Cas, Mene Comandarama na Santa, Durica Lamandarama. Libera, ei. Olha para alguém que está ao teu lado e diga para ele bem forte, diga assim bem alto: quando eu oro sozinho. Olha de novo, diga: quando eu oro sozinho. Faz assim com a mão: eu posso muito. Quem acredita, dá glória. A tua oração pode muita coisa na tua família. A sua oração pode muito na tua empresa. A sua oração pode muito na tua casa. A sua oração pode muito no teu ministério. A sua oração pode muito na igreja. A sua oração, ela pode. Quem acredita que pode?
Abre a boca e adora. Está descendo na igreja o manto de glória. Há uma nuvem que paira nessa casa, e Deus está dizendo: se fechar o guarda-chuva, a chuva da glória vai molhar, vai molhar. Fecha o guarda-chuva, crente. Fecha, fecha, fecha. Deixa molhar, deixa, deixa. Quem vai deixar? Abre a boca aí e adora, adora. A sua oração pode muito. Então olhe para cá. A primeira oração que eu aprendo na Bíblia é a oração que Adão aprendeu. É a oração que pode muito. É a oração que pode muito. Olha para alguém que está ao seu lado novamente e diga: quando eu oro sozinho. Não, não, diz mais falta, diz com autoconfiança. Diz assim: quando eu oro sozinho. Faz assim: eu posso muito, muito. Isso daí não é eu que estou ensinando. Quem está ensinando isso é a palavra. Mas porém, o primeiro Adão que fez esta oração foi o Adão que estava no paraíso. É o Adão que era o natural, natural. Porque a Bíblia fala de dois Adão. O segundo Adão é o Adão espiritual, é Cristo. E o Adão espiritual, escute aqui, que negócio é muito forte, isso é muito sério. Jesus ensinou uma outra maneira de orar. Porque essa maneira que Adão orava, que Daniel orava, que Moisés orava, que Josué orou e parou o sol, que deixa o povo bobo, Jesus disse: tem uma oração mais forte que ninguém ensinou. E essa, quem vai ensinar sou eu. Jesus então está conversando com os discípulos. E no capítulo de número 18 do Evangelho, escrito por Mateus, Jesus começa a dizer para eles o seguinte: quero que vocês entendam que o céu, ele só se move quando a terra se move. Escute, o que o pastor falou aqui é algo muito sério para quem entende o que é profético. Você sabe quando é que Deus abre a porta? É quando você toma a decisão de decretar que a porta se abre. Você sabe quando é que Deus age? É quando você age primeiro. E Jesus começa: e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha a ordem, olha a ordem. Ele diz: primeiro é ligado na terra. Ele não diz: eu ligo aqui primeiro e depois se liga lá. Ele diz: não, não. Jesus está ensinando um princípio que ninguém ensinou. Jesus está dizendo: o céu liga tudo que a terra liga. O que é ligar? É amarrar. Então tudo que você amarra aqui, o céu amarra lá. Eu vou dar um exemplo. Você está vendo esse espírito de criminalidade que age no nosso estado? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando nós amarrar esse espírito aqui na terra, o céu vai amarrar ele também.
Você está vendo a miséria que quer atingir o Brasil? Quando o Brasil amarrar esse espírito aqui na terra, será amarrado lá no céu. Você está vendo as drogas? Quando a igreja amarrar os demônios das drogas, lá o céu vai amarrar, vai